Bom, gente, a aula de hoje, para quem for assistir depois, é somente correção da prova e para tirar a dúvida. Então, vou corrigir a prova, né? Só tem a Denise aqui presente. E aí avisar também que as notas já foram liberadas, tá? Então, acabei de corrigir a prova agora há pouco. Não por culpa minha, mas o sistema estava muito lento. Então, para carregar o ponto da questão, ficava lá rodando toda a vida, então eu demorei mais de 3 horas para corrigir 44 provas. Então, por conta disso, né, então tá essa estabilidade aí desde semana passada. Acho que é muito fluxo, né, muitas pessoas usando o sistema, ele fica ruim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que foi a nossa prova, né, pra gente tirar dúvidas. Espera aí. Vocês estão conseguindo enxergar aí, meninas? Sim, professora. Sim? Espera aí, deixa eu arrumar o som aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim, tá dando para ouvir bem. Agora que saiu aqui para mim o slide. Não, eu vou colocar de novo. Ah, tá. Eu estava tentando aumentar aqui o som. Bom, gente, então as notas já estão lá, tá bom? Só que aquelas notas sem o trabalho ainda não consegui corrigir, tá? Sem aqueles 2 pontos. Assim que eu corrigir, vou ver se eu consigo fazer isso, entre hoje e amanhã, e aí eu coloco lá no TOTVS, certo? Então, hoje é só para a gente ver, né, quem errou aí a questão, por que que errou, quiser perguntar, né, tiver com dúvida ainda por que que foi aquela resposta. Então, eu trouxe as questões da nossa prova, tá? Então, hoje a aula é a correção da prova para a gente tirar a dúvida. Então, eu peguei a prova lá, né, do sistema e fui printando. Então, as alternativas aí na prova de vocês, pode ser que seja diferente, porque elas ficam randomizadas as questões, tá? Então, na prova de vocês pode ser que seja outra questão. Mas essa daqui falava, né, que podem ser consideradas unidades de alimentação e nutrição, UAN, para a prática da alimentação coletiva, todas essas alternativas aqui, institucionais, então empresas, escolas, UANs comerciais, né, que são os restaurantes abertos ao público, os hotéis, né, as UANs de hotéis, as comissarias e caterings, né, onde faz refeição, prepara refeição para avião, né, para companhias aéreas, tá? E cozinha em estabelecimentos de saúde. E aí ele quer saber o que que é o UAN aqui. Então, gente, lembra que nós conversamos, né? A resposta correta era todos esses itens, porque unidade de alimentação e nutrição são os locais onde vão ser preparados alimentos com fins, podem ser fins comerciais ou outros fins, né? Fins para lá dentro da empresa, para alimentar aquele funcionário durante o período de trabalho, tá? Nos hospitais, para atender aquela clientela ali, né? As pessoas que estão ali adoentadas, certo? Então, vocês deveriam marcar a letra E. A letra E não, peraí.
Não, a letra B, tá, gente? Todas. Por isso que eu nem botei aqui, porque as questões aqui também fica diferente, né? Então tá correto o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 podem ser consideradas uãs. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Errou e sabe agora por que que errou? Eu não sei se vocês erraram ou não, tá, gente? Porque as bolinhas que vocês marcam lá, igual eu tô falando aqui, cada um é um gabarito, né? Porque depende da prova, tá? Então, mas todas essas aqui são consideradas unidades de alimentação e nutrição, certo? Então, aqui seria a resposta B, né? Seria B, tá? Seria a letra B. Aqui, nessa questão 2, quando vocês forem olhar a questão, professora, por que que eu não tirei 1.1 inteiro? Porque era citar e comentar duas atribuições do nutricionista na área de alimentação coletiva. Então, teve gente que citou e comentou uma só, ou teve gente que citou e não falou nada. E aí, gente, assim, vocês são universitários, não é mais estudante de segundo grau. Então, quando o professor coloca uma questão dessa, cite e comente pelo menos uma linha, né? Pelo menos uma frase sobre aquela atribuição, você tem que escrever, tá? Porque aí não é justo, né? O professor dá o ponto cheio para quem não fez corretamente e para quem escreveu lá direitinho dá o mesmo ponto. Então, assim, eu dei 0,7, tá? Quem escreveu certinho, eu dei um ponto, tá? E quem colocou uma só, aí eu também dei meio ponto, né? Porque a questão aqui, ó, por isso que eu trouxe a prova, vale um ponto, tá? Então, quando a gente pede uma questão dessa, se fosse só citar, vocês teriam que só que citar, tá? Mas comente, pelo menos, porque planejamento de cardápios, e explicar por que que o planejamento de cardápio é uma atividade importante, tá? Então, vocês depois olhem lá a prova de vocês, tá? Então, na verdade, eu fui muito boazinha, tá? Porque teve pessoas que não mereciam até menos, mas eu dei, tá? Porque citou, apesar de não ter comentado, mas se é numa prova de uma seleção, né, para um emprego, uma prova de concurso, vocês não conseguiriam, né? Se é uma seleção de emprego, a vaga, porque você tem que realmente mostrar que você sabe, tá? E não que você decorou, que você tá ali, decorou para aquela situação, tá? Então, levem isso para a vida de vocês. Vocês são universitários, futuros nutricionistas, então não dá mais para ficar escrevendo dessa forma. Se o professor pede para citar e comentar, vocês têm que citar e comentar, tá? Então, depois vocês vejam lá. E aí, né, vocês poderiam citar, tá? Tem muito mais coisas, mas igual vocês vão ver lá no Prova Fácil, no gabarito, eu coloquei, para não ficar muito grande, coloquei algumas coisas lá, tá? Mas tem muito mais coisas do que isso. Então, promover, né, programas, atividades de educação nutricional, elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, implementar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de refeições, elaborar o manual de boas práticas, não é isso? Teve gente que colocou, né, e acertou. Os POPs, né, que são os procedimentos operais padronizados, fazer o treinamento, né, dos funcionários, então, periodicamente, por palestra, enfim, curso. Vocês poderiam escrever o que está na resolução com as palavras de vocês, tá? Desde que seja atribuição do nutricionista na UAM, certo? Então,
Essa questão era relativamente simples, né? Uma questão fácil aí. Essa daqui, ó, em relação ao processo administrativo em unidades de alimentação e nutrição, assinale a alternativa que corresponde ao modelo de gestão, tá? No qual a empresa possui e gerencia a sua, tem a responsabilidade de providenciar infraestrutura, contratar funcionários, produzir e distribuir as refeições, além de ser responsável por todo o gerenciamento do processo. Essa aqui, gente, era a autogestão, não é? Então, concessão ou comodato é lá quando a empresa terceiriza o serviço. Terceirização não é, né? Nós estamos vendo aqui na questão é gestão própria, tá? Gestão própria ou autogestão, tá? Subcontratação, isso aqui não tem nada a ver, né? A questão colocou isso aí só para confundir. Tá? Então, uma questão fácil também, porque isso eu falei nas aulas com vocês, sempre falava, e na revisão a gente também fez questões sobre o tipo de gerenciamento, sobre a autogestão, sobre o comodato. Nós chegamos a falar bastante, não foi uma vez só, não, bastante vezes sobre isso, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, gente, então eu vou seguir. Vocês estão preocupados com a prova de amanhã, né? Estudem e façam a questão discursiva com mais atenção, porque 2 décimos só, 3 décimos que você deixou de tirar. Mas no final, né? Para não, de repente, para não ir por uma prova final, é o que faz a diferença. Então, sejam assim mais cuidadosos na hora de escrever. Nessa daqui, ó, nessa daqui para mim é a questão 4, não sei aí o caderno de vocês, mas, ó, nos restaurantes comerciais e similares, o nutricionista tem atividades obrigatórias. Olha, então quem porventura não fez a questão ou colocou uma só, a pessoa poderia até, né, procurar na prova e acharia ali, né, uma questão que fala das atribuições do nutricionista em um ano. Só que aqui ele quer saber quais são as obrigatórias. Então, dentro da alimentação coletiva, na sub-área de UAN, nós temos algumas questões, algumas atividades que nós somos obrigados, que a gente não pode deixar de fazer, e tem outras que são desejáveis. Então, claro que é desejável incentivar a redução das sobras, restos e desperdícios, né? Então, a gente quer o quê? Diminuir o custo. Então, claro que é bem-vindo o nutricionista trabalhar, né, com a conscientização das pessoas, né, sobre não deixar resto de alimento nos pratos, pegar só o que vai comer, tá? Mas ele quer o quê? A obrigatória. Participar das atividades de gestão de custo de produção é desejável e natural, tá? Mas não é obrigatória. A obrigatória aqui, gente, é executar ações educativas de alimentação e nutrição, tá? Então, orientar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos e material de higiene descartáveis e outros, isso aqui o nutricionista ele pode designar um funcionário para fazer isso, não é? Ele não precisa estar ali, ele precisa treinar a sua equipe, treinamento da equipe, treinar os manipuladores de alimentos seria uma questão obrigatória, né? Um quesito obrigatório. Mas dentro dessas questões aqui, dessas alternativas, executar ações de educação alimentar e nutricional é a resposta correta, certo? Alguém ficou na dúvida dessa questão? Errou essa questão na prova?
Bom, gente, vocês não estão falando nada, eu vou seguir, tá bom? Qualquer coisa. Essa daqui, aí tem, se vocês quiserem falar também, tem que abrir o chat, tá? Que é um slide também que eu tô passando, eu não vejo vocês. Essa daqui era a questão, para mim, era a questão 5, né? Então, analise as assertativas abaixo sobre os fatores, ó, que quer saber o que vai influenciar no planejamento e dimensionamento, ou seja, no tamanho, né, na dimensão, dos setores de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, ele quer as corretas, né? Então, gente, essa daqui, o número de pessoas a serem atendidas, né? O número de clientes, se você vai servir 5.000 refeições por dia, se você vai servir em torno de 150 refeições por dia, isso sim vai definir, né? Então, tá correta, tá? Então, o número de pessoas a serem atendidas é importante para a gente dimensionar o tamanho, né? E também influencia no planejamento. O capital a ser investido também, não é? Você precisa ter uma noção, né, do tamanho para você ter ali uma estimativa, né, de custo. A legislação vigente, então, quando a gente está planejando e o dimensionamento, né, dos setores de uma UAM, a gente precisa, sim, levar em consideração a legislação atual, né, a legislação de alimentos, né, porque nós sabemos aí que tem várias normas que a gente tem que seguir para manter a qualidade higiênico sanitária do alimento de forma, né, ali rigorosa, de forma que não vá causar DTAs, tá? Então, a legislação vigente também. E também os tipos de instalação que serão utilizadas. Isso aí a gente tem que planejar, né? Vai ser gás de cozinha? Vai ser gás encanado? Eletricidade, água, esgoto, tudo isso a gente tem que pensar. Tudo isso a gente pensa quando a gente está falando de dimensionamento, de planejamento dos setores de uma unidade de alimentação e nutrição, tá? Então, aqui, para mim, a letra correta seria a letra A, tá? Então, tudo isso aqui é pertinente. Então, assim, a prova, quem não foi bem na prova, de repente não leu direito, né? E não pensou. Ah, legislação. A gente não fala o tempo todo de higiene, que a UAN ela recebe visita, dispensão, vigilância sanitária, outros órgãos. Então, como que, de repente, a pessoa deixa a opção 3 de fora, né? Então, falta, às vezes, de ler a questão, fazer com calma e pensar, né? Poxa, a legislação ela é muito importante, então isso aqui era um item que vocês não poderiam, por exemplo, pensar que não fosse, tá? Importante. Assim como o número de pessoas, né? O capital a ser investido, os tipos de instalações, né? Tudo isso a gente precisa ter planejado. É importante para a gente dimensionar o tamanho ali daquelas áreas. Essa daqui, ó, Suelen, nutricionista recém-contratada da Unidade de Alimentação e Nutrição, constatou falhas existentes no regulamento e normas que podem prejudicar, tá, indivíduos ou coletividades, tá, atendidos por aquela empresa. Acerca, né, sobre os deveres do nutricionista, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui, gente, é a letra C. Ela deve se reportar aos responsáveis, né, os donos da empresa, quem contratou ela, né, quem é superior. E no caso da inércia, ou seja, se essas pessoas que são responsáveis, que estão num cargo acima, se elas não tomam providência, ela deve
comunicar aos órgãos competentes e ao seu respectivo conselho, tá, gente? Porque aqui é uma questão de saúde pública, não é? Se ela está sinalizando ali que não pode ser guardado alimento fora da validade. Aí ela vai e pede para o funcionário jogar no lixo. Aí no outro dia, o mesmo alimento, alguém deu ordem ali, um superior percebeu a situação ali, deu ordem para o funcionário voltar com aqueles alimentos lá para o freezer, por exemplo, e para ser utilizado sim. Nossa, isso é uma situação totalmente incabível, né? Então, se ela está sinalizando e nada acontece, né? Então, ela tem que realmente comunicar ao Conselho Regional de Nutricionistas. Então, era só vocês pensarem, a gente também já discutiu bastante essa questão aqui, que nós somos os responsáveis, então a gente pode perder, inclusive, o nosso registro. Tá? Então, isso aqui é muito sério. Então, aqui não dá para fechar os olhos ou fingir que não está vendo, tá? Então, eu gosto de colocar questões assim na prova para vocês realmente terem consciência de qual que é o nosso dever, tá? Então, essa era aqui na minha prova a resposta C. Então, deverá comunicar aos responsáveis, tá? Então, era essa daí. A questão 7, ó, questão recente, né? São fatores que interferem no dimensionamento da área. Outra questão de dimensionamento da área. Da UAN, né? Da área do tamanho, das áreas que compõem a UAN, exceto. Então, o número de refeições, nós já falamos, né? Quantas pessoas você pretende servir é importante. O padrão de cardápio, né? Se é um cardápio simples, se é um cardápio intermediário, se é um cardápio luxuoso. A modalidade, né, de distribuição, se é à la carte, se é self-service, o tipo de serviço, tudo isso vai determinar. A única opção aqui que não vai não irá interferir, né, no dimensionamento é o custo das refeições, tá? Isso aqui, o custo, quanto vai custar para você, isso aí não vai interferir no dimensionamento. Tá? Então, essa questão até era um pouco mais, né? Você tinha que ler com bastante atenção. Mas, se vocês fossem por eliminação, só sobraria essa daqui. Certo? Se alguém tiver com alguma dúvida, tá, gente? A gente está aqui para tirar dúvida, né? Porque, de repente, nós tivemos notas boas, mas a gente teve nota baixa também, né? Mas ainda tem os 2 pontos lá do trabalho, mas mesmo assim tem gente que vai ficar com a nota abaixo de 7. Então, né, se tiver com dúvida, antes da gente avançar para outros assuntos, né, serão as próximas aulas, e aí para P2, não deixe passar não, porque aí calha de ir para uma prova final vai ficar complicado. Professora, Sim. consegue me ouvir? Professora? Sim, eu tô ouvindo. É que eu tô Ah, com tá, uma. desculpa. Eu tô muito mal esses dias, gente. Desde semana passada. Eu tenho uma Pode dúvida falar. da Sim. questão da prova. É uma de numerar sobre a cafeteria fixa, a esteira rolante e a self-service. Ah, nós vamos chegar nela, tá? Tá bom. É que eu entrei atrasado, não sabia se tinha passado, porque eu não sei como tá a ordem aí, se são diferentes ou não. São diferentes. Cada prova, a prova é randomizada, né? Então, às vezes, eu não estou colocando aqui a letra,
porque na prova de vocês pode ser outra letra, tá? E o número também, mas a gente vai chegar nessa questão. Deixa eu só aliviar aqui um pouco a minha garganta, gente. Beber uma água aqui que tá brabo. Eu começo a falar e começa aquele... Sabe o bichinho do han? E nem começou o inverno, meu Deus. Bom, vamos para a próxima. Ó, essa daqui vem falando sobre os aspectos físicos e funcionais da UAM. Então, é a questão aqui da ambiência, né? Nós tivemos uma aula sobre ambiência. Então, ela quer a alternativa correta, não é isso? Então, ó, portas e janelas devem ser mantidas ajustadas ao batente. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Então, essa aqui está correta, né? A ventilação deve garantir, né, a ventilação da UAM, o sistema de retirada de calor, deve garantir a renovação do ar, a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, isso tudo nós vimos, né? Essa condensação de vapores, né? A ventilação serve para isso, porque a cozinha é um ambiente que, se não tiver um sistema de ventilação adequado, fica ali, né, uma umidade muito grande, e a umidade excessiva nós vimos, né, que faz mal para a saúde, né, do funcionário, né, e das pessoas que estão ali trabalhando, tá? Então, ó, fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos, né? Porque imagina, você tem ali as panelas e ali de repente o ar ali em cima, né? Então, isso aqui tá correto, tá? Agora a 3, ó. A 3 tem coisa errada aí, ó. As instalações sanitárias, vestiários devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos? Não, é o contrário. Então, aqui, se vocês leram de repente, às vezes vocês até sabiam a questão, mas aí leu de repente, tinha que ser não, né? Não devem, tá? Porque as portas externas devem ser dotadas de fechamento automático. As portas internas, principalmente, mas o grande erro aqui da questão é essa parte aqui, tá? Então, na verdade, o banheiro não pode dar direto para a cozinha, tá? E nem para o refeitório, certo? Então, era o único erro dessa questão. A número 9, eu acho que essa da cafeteria, eu acho que era a última nessa prova aqui, tá? Que é a prova, eu faço a prova, ela fica assim, né? Aí, quando o sistema vai imprimir as provas, aí eles vão salteando a numeração. Então, considerando a importância do processo administrativo, então aqui era uma questão de conceitos de administração. Então, ele queria saber, ó, a função administrativa que estabelece um plano de atividades com objetivos definidos. Então, quando a gente define os objetivos e as nossas metas, o que a gente quer alcançar com esses objetivos, nós estamos fazendo uma atividade de planejamento, tá? Então, direção, né, não seria. Controle seria se você um processo acontece, você está ali, por exemplo, fazendo uma atividade de controle, aferindo temperatura, né, dos alimentos do balcão, né, por exemplo. Tá? Organização também não seria uma atividade de organização. Então, seria uma atividade, né? Quando você estabelece objetivo e define meta que você quer alcançar, o que você quer alcançar com aquele objetivo, isso é planejamento, tá, gente? E aqui pode ser planejamento de diferente
formas. Então, se eu estou elaborando uma atividade de educação nutricional com meus clientes, e aí eu tô no momento que eu tô, né? Quais vão ser os objetivos que eu quero alcançar com essa atividade de educação nutricional? Vai ser eu quero conscientizar os funcionários da importância de evitar o desperdício de alimentos, tá? Então você está fazendo um planejamento de uma atividade que você vai realizar. Por exemplo, aqui uma atividade de educação nutricional, tá? Então aqui seria planejamento. Essa daqui é sobre os setores envolvidos diretamente na manipulação de alimentos, analise as alternativas. E ele quer as corretas. Então, ó, essa daqui, todas também estariam certas, tá? Então, aqui nessa prova seria o gabarito A. Porque, ó, o espaço definido para cada setor é variável, sim, né? E depende diretamente da composição do cardápio, do tipo de alimento adquirido, o sistema de produção empregado, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, eu posso ter uma UAM pequena, né? De repente eu vou trabalhar ali vou adquirir alimentos já pré-preparados, então hortaliças já higienizadas, né? Assim como, por exemplo, na cozinha do shopping center, o espaço é bem pequenininho. Eles trabalham com esse tipo de produto, né? Então, produtos já preparados, só ali mais necessitando apenas de finalização, alguma finalização, forno, fritura, montagem, né, de salada. Então, isso aqui tá certo, tá? Porque a gente pode ter uma UAM, né, com espaço menor, uma UAM com espaço maior. Isso vai depender dos nossos objetivos, do tipo, né, de compra que a gente vai realizar. Então, isso aqui está certo, tá? As áreas de recepção, armazenamento, pré-preparo, preparo, cocção e distribuição são consideradas setores de manipulação de alimentos? Sim, tá? Todas essas áreas aqui. Se tivesse aqui, ó, refeitório, aí o refeitório é a área somente de você entregar, né, a refeição lá para o cliente. Então, vocês poderiam até ficar na dúvida, mas lembrando que o refeitório, despensa, a cozinha toda faz parte da UAM, tá? Então, tá correto. Ó, os setores, eles podem ser definidos, ou seja, eles podem existir, né? Seria aqui, existir barreira física ou não? Aqui está falando assim, né? Se pode ter parede ou não? Pode, né? Dependendo da planta estabelecida no projeto. Tem UANs que não setorizam a cozinha por divisórias. Vai setorizar por bancadas. Então, a bancada que higieniza a salada. Não tem uma divisão ali, não tem uma sala fechada para preparo de salada e sobremesa, por exemplo, mas o funcionário sabe que ali é uma área delimitada, tá? Então, isso aqui a gente pode ter tanto barreira física ou não, tá? Então, não precisa, a UAN não precisa ser toda compartimentada com paredes, com divisórias. Você pode setorizar estabelecendo, né, que aquela área ali, colocando um cartaz, a área de preparo de sobremesa, ilha de cocção, né? Todo mundo sabe que a ilha de cocção é onde se cozinha, então ninguém vai lá preparar sobremesa lá perto do fogão, né? Na ilha de cocção, a pessoa vai para o local destinado, tá? Então tá correto. Na inexistência de barreira física, barreira ou divisória, é importante definir rotinas e horários para prevenir a contaminação cruzada. Sim, né? Então, no local que a gente manipula sobremesa, a gente não deve cortar
carnes, né? Para fazer o pré-preparo das carnes. Porque vai ter ali, né, um perigo de contaminação cruzada. Então, embora não tenha barreira física, a gente precisa setorizar, ou então, se a gente não tem espaço suficiente, a gente define os horários que vão ser feitos, né? Então, um mesmo local pode ser feito duas funções diferentes. Mas é importante que aí eu defina um horário, né, para cada serviço ali acontecer, tá? E aí, né, orientar o funcionário para higienizar antes de utilizar, após o uso, sempre assim, tá? Então, essa daqui era a letra A. Olha, essa daqui, muita gente esqueceu que eu estava perguntando 3 coisas, tá? Então, ó, identifique as características da AUAN em relação ao tipo de gerenciamento. Então, aqui eu queria que vocês escrevessem qual era o tipo de gerenciamento, o tipo de atividade, eu ainda coloquei entre parênteses, mas teve gente que eu acho que não leu, tá? Meio ou fim. Aí tem gente que respondeu 2 e deixou o tipo de, assim, esqueceu. Professora, eu esqueci. Eu escrevi na minha prova e quando fui passar para o gabarito eu esqueci. Pois é, gente. Aí quem botou 2, eu tive que dar 0,7, né? Não podia dar 1 inteiro, porque teve alunos que escreveram. Então, assim, tem que fazer com bastante atenção. Assim, se vocês estão vendo que tem pouco tempo, é melhor nem fazer na prova, faz direto aqui. Rasurou, eu sempre deixo bastante linha, né? Aqui só tem 5 porque eu cortei aqui. Mas eu geralmente deixo 10 linhas. Então, é para isso mesmo, para vocês escreverem na prova. Porque, assim, eu não me importo de estar rasurado, não. Porque, por exemplo, no concurso público, vocês não têm esse tempo, é igual no vestibular, de ficar fazendo a questão, né, numa redação. Você vai, numa redação até você faz isso, porque, né, você vai escrever muita coisa, mas imagina cada questão você escrever no seu caderno de prova para depois você passar para o caderno real, não dá tempo, tá, gente? E aí você pode esquecer de algum detalhe. Então, ó, uma UAN fornece café da manhã, almoço e jantar para 1.500 funcionários de uma empresa produtora de calçados. Eu falei muito, né? Dei esse exemplo nas aulas inteiras que eu dei para vocês. Ó, a contratada pela empresa é responsável por assegurar a segurança do alimento, realizar pedidos, contratar novos funcionários, averiguar a manutenção de equipamentos, realizar atividades educativas. Os funcionários podem se servir livremente de todas as opções do balcão, tá? Então, qual é o tipo de gerenciamento? Era um serviço, né, que foi terceirizado. Então, a empresa de sapato terceirizou o AN, tá? Então, vocês poderiam escrever comodato ou concessão, que é a mesma coisa. A atividade é meio, tá? Então, teve gente que botou fim, tá? Então, é atividade meio, né? Porque a atividade ali não é o objetivo principal da empresa de sapato produzir comida, né? Por isso que ela terceirizou, tá? E a modalidade de distribuição era o mais fácil, gente, é o self-service, né? Onde a gente tem um balcão, igual se vocês vão num restaurante self-service, com um restaurante comercial, você pode se servir do que você quiser, tá? Então, teve gente que eu sei que de repente até esqueceu, ou de repente não leu, mas aí eu não posso, né, dar o mesmo ponto para quem fez tudo direitinho, certo? A última, olha, que quem me perguntou estava com dúvida. Já vou até colocar aqui, tá? Tem 3 opções aqui, né, de serviço. Então, o self-service era o mais fácil, né? Tá? Então, o self-service aqui é o com acompanhante, né? Pode ser até serviço, né? Aqui poderia ser prato, bandeja,
Mas o importante no self-service é que a pessoa, ela mesma se serve, não é isso? Por isso que é esse nome, tá? Ó, Ô, professora, sim, essa questão, então, ela foi corrigida errada pelo sistema. foi? Por que lá Foi. não tá? Não, no sistema corrigiu para a alternativa C, 312. É, peraí, deixa eu anotar, porque aí eu Essa anulo foi minha questão, dúvida. então. Peraí, eu vou anotar, então. Pode ser, sabe o que que é, gente? Porque eu que monto a prova, né? Na hora lá de botar a justificativa, de repente eu mesmo botei a justificativa errada, tá? Porque, na Ô, verdade, o professora, sistema, ele só faz, ele dá a resposta de acordo com o que o professor bota a resposta, ô, tá? Então, professora, sim. na questão anterior também, o tipo de gerenciamento é comodato ou concessão, mas a terceirização também é igual? Então, é um serviço de terceirização. Quem colocou terceirização, eu dei uns pontinhos, mas era terceirização de que tipo, Ah, tá? entendi, tá, Por isso que tinha que descrever, tá? O entendi. tipo de gerenciamento. Ah, Que entendi, terceirizou, estava falando lá na questão, tá bom. tá? Uhum. Então, peraí, essa questão 12, quem estava falando comigo antes, que eu vou conferir lá, gente, pode ser que eu. E aí, as pessoas que erraram, não erraram, né? Aí eu anulo, tá? Aí anulando. Aí no meu lado. Tava como lá a resposta? Tava como a C, 312. 3, 1, 2. Então tá, gente. Aí eu vou averiguar lá, tá? Porque vocês viram lá e acharam estranho. Não, é sempre quando acontecer isso, vocês me avisem, porque na hora de montar. Às vezes eu coloco, né? Eu tô olhando ali, na hora de digitar, de exibir a justificativa, eu posso ter colocado uma opção errada, tá? Então eu vou ver isso. O E meu aí também eu tá assim. aviso para vocês se foi anulada, tá? Ou vocês vão ver lá. Eu vou ver, nunca aconteceu isso de ter que anular, mas aí se tiver errado, eu vou anular, né? Porque aí é assim que geralmente o concurso faz, né? Então vamos seguir. Não vou mudar o gabarito, não. Aí todo mundo ganha, tá? Ó, porque aí a 1, cadê a 1? Ó, na esteira rolante, lembra, ó, o acompanhante, ele recebe sua bandeja pronta, né? Então é a 2. Então a sequência correta é essa daqui mesmo, tá, gente? Que tá aqui. Lá que deve ter ficado. Então aqui, para mim, seria a letra D. Tá certo? Mais alguma questão, gente, que eu vou lá arrumar agora? Agora, vocês entenderam essa? Sim. Eu entendi. Então tá bom, gente. Alguma outra questão? E hoje a nossa aula é mais curta mesmo, porque já estava, né, no cronograma previsto a correção da prova, tá? Então hoje eu não vou dar matéria nova. A matéria nova é semana que vem. Eu vou ficar aqui, né, para quem quiser tirar dúvida, e vou corrigir também lá os trabalhos lá que vocês colocaram no AVA, tá? E assim que eu tiver, eu somo, porque aquela nota, lembrando, aquela nota é somente da prova, tá? Então, quem tirou, viu a sua nota lá, soma mais 2 pontos, né? Mas aí eu vou anular, então todo mundo vai ficar com mais 0,6, não é isso? Ou quem tiver acertado essa, entre aspas, né?
não vai mudar, porque aí contabilizou o ponto. Mas quem tiver errado essa, vai ficar com mais 0,6. Tá? Aí eu vou ter que despublicar, então, acho que eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Eu vou ter que despublicar as notas e Ô, depois... professora, mas não é só trocar o gabarito? Seria mais fácil? Não seria o Ou quê? não tem como? Trocar o gabarito da questão. Eu posso trocar também, né? Eu acho que fica mais fácil. Mas será que o sistema faz automático? Faz, né? Eu acho que Deve sim. ter opção de fazer. Então eu vou fazer isso. Vou alterar o gabarito para o correto. Acho que é melhor. Acho que vai dar menos confusão. Tá? Gente, então é isso. Deixa eu voltar para cá. Nossa. Ô, professora, Sim. qualquer coisa, a senhora pode mudar o gabarito e, tipo, perguntar para a gente ou para representante se mudou e a gente te responde. Aí eu acho que fica mais fácil do que ter que fazer tudo de novo. Ah, é verdade. É verdade, gente, porque esse sistema também tá um horror de lento. Eu falo com a Lid, então, tá? Aí vocês tomam conta aí para ver se ficou certinho. Se não ficou, eu despublico o que eu tinha publicado e faço tudo de novo, tá, gente? Aí vai demorar aí, mas eu vou conseguir fazer, tá bom? Então, é isso. Se vocês não têm nenhuma questão mais para perguntar, a gente vai encerrar aqui. Amanhã vocês têm prova também, né? Aproveitem, né, então, para estudar. Botaram o nome no chat, gente? Antes de vocês saírem? Acho que só tem vocês. Denise. Denise, Caroline. Anderson. Matheus. Matheus e Natasha e Lid. Não é isso? Ó, então, gente, se não tem nenhuma questão mais, a gente vai encerrar por aqui, tá? Eu vou parar a gravação. Mas quem quiser perguntar, eu ainda vou ficar aqui, tá bom? Que eu tenho que fazer as coisas, colocar a aula lá, parar a gravação.